Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. O vídeo de hoje é uma dica incrível sobre uma viagem que nós fizemos recentemente, que é um lugar que eu particularmente amo, Recife. Então, vai com a gente? Vocês escolheram lá no nosso perfil do Instagram e hoje a gente trouxe para vocês a nossa experiência em Recife, que é uma cidade encantadora e tem o seu charme natural. Recife é uma cidade que eu me apaixonei desde o primeiro momento que eu coloquei os pés lá. Uma cidade rica de história, de cultura, que eu amo. As pessoas vibram, As pessoas vibram lá, exala festa, animação, alegria, e isso particularmente me encantou. No caso dessa viagem, a gente não utilizou milhas para chegar em Recife. Como a gente mora próximo da região, a gente utilizou o meio de transporte via ônibus. Então a gente já começa esse vídeo dando uma primeira dica, uma dica bem legal para vocês, principalmente as pessoas que moram no Nordeste. No meu caso, eu moro em Fortaleza, a Jéssica mora em Mossoró, e a gente não utilizou as nossas milhas para comprar as passagens. Na verdade, foi juntar pontos. A gente preferiu acumular pontos com essa viagem, que a gente tinha uma estratégia específica. Isso mesmo, então a gente fez a compra das nossas passagens no aplicativo ClickBus. Dentro desse aplicativo você encontra passagens com várias empresas. Então a gente fez a nossa compra através da Guanabara, né, que é uma empresa bem conhecida aqui no Nordeste. E um pulo do gato aqui, né, essas passagens foram pontuando. Então a gente comprou pela plataforma da Livelo e aí dentro da plataforma a gente conseguiu adquirir os nossos pontos. Quando a gente decidiu fazer essa viagem de ônibus, foi principalmente porque pra mim ia ficar inviável ir pra Fortaleza pra pegar um voo para Recife. Então a gente achou melhor ir de ônibus mesmo e ter essa experiência, até por questão de ajuste de horário, trabalho, enfim. Com as minhas passagens, que foi eu e meu filho, nós acumulamos 1.140 pontos, o que foi muito interessante. Estava pontuando 2 pontos por real. Lembrando que eu sempre digo, anote sempre o que você quer comprar, anote seus objetivos de viagem para que quando aparecer uma promoção, você correr lá e aproveitar. Que foi o que a gente fez no dia, né? A gente já tava olhando as passagens dentro do aplicativo. E quando a gente viu que tava a promoção de 2 pontos por real, a gente foi lá e fez a compra. Então, eu, no meu caso, eu acumulei 1.088 pontos, né? E eu só comprei a passagem de ida. Porque como o meu esposo tinha que trabalhar no dia seguinte, não dava pra gente voltar de ônibus. Então, a gente acabou fazendo a nossa volta de avião, né? Inclusive, a gente fez a nossa volta utilizando milhas aéreas. A gente chegou lá na cidade com aquela empolgação de uma nova viagem, embora a gente já conhecesse Recife, cada vez que a gente volta pra lá é como se fosse a primeira vez. Quando a gente chegou na rodoviária, a gente observa que o espaço onde fica ali pro desembarque não é um espaço que tenha muita movimentação, né? Então a gente até achou que a rodoviária estava fechada no dia, não tinha nada. Mas no andar superior, acho que é no terceiro andar, se eu não me engano, né? Alguma coisa assim, tem uma parte inteira de lanchonetes, de restaurantes, enfim, uma praça de alimentação bem acessível para todo mundo, né? Para vocês terem ideia, tem desde lanchonetes, a Subway, Burger King. Então, assim, se torna bem interessante porque você tem várias opções. E era uma coisa que a gente estava com receio, porque a gente chegou de manhã cedo, a gente não tinha tomado café da manhã, sim, né? Verdade. E a gente tomou café da manhã lá, foi pra nossa hospedagem e aí já seguimos com os passeios. Mas antes, vale ressaltar que assim que a gente chegou na rodoviária, tem um espaço lá que é o apoio ao turista. Gente, eu recomendo, quem vai de ônibus, quem para na rodoviária de Recife, dá uma passadinha lá. Eles entregam vários guias turísticos, vários pontos turísticos da cidade. E pra mim, o que eu mais gostei foi um passaportezinho de Recife, né? Passaporte do turista de Recife. E aí lá a gente vai carimbando os pontos turísticos que a gente passa. Tu se perdeu, foi? Que ponto turístico? Passaporte aqui pra todo mundo. Mulher, onde foi que tu conseguiu? Está tudo fechado lá embaixo. Não, minha filha, porque eu achei ponto do turismo. Portigão aí. Perdi. É muito legal a ideia, eu amei, de verdade. Verdade.
Saindo da rodoviária foi super tranquilo a gente chegar na nossa hospedagem, né? A gente ficou hospedado na Ilha do Leite, que é um bairro específico ali de Recife, próximo à região onde a gente precisava ficar. E todos os Uber que a gente pegava, né? As pessoas que a gente conversava diziam que a gente estava num ponto bem estratégico, ali próximo à Boa Vista, próximo ao centro, ali que dava para fazer uma locomoção bacana e não sofrer tanto com engarrafamento, né? Que tem essa questão também em Recife. A hospedagem que a gente ficou foi bem bacana, foi pela Booking, né? Como a Larissa já falou. E foi um espaço bem legal, pequeno, mas muito atrativo, assim, tinha tudo que a gente precisava. Aonde nós chegou, valeu a pena esperar, manter apenas sonho. Ficava bem pertinho do estádio do esporte. A gente até assistiu acompanhou o jogo, pegou um gol, na verdade, né? Quando a gente chegou no apartamento, a gente só fez se ajeitar e já partimos pra conhecer um pouquinho de Olinda e um pouquinho de Recife, né? Isso, a gente já pegou um Uber direto pra Olinda, então é uma região que dá pra você se locomover facilmente com um aplicativo, né? Super tranquilo. A gente consegue corridas rápido, não é algo que demora e também o valor é acessível. Olinda é bem pertinho, né? Praticamente do lado de Recife. Se você for pra Olinda, tiver a oportunidade, é melhor subir de Uber, porque cansa. Eu já, em outra oportunidade, eu já subi, eu já não tinha essa escolha porque o meu joelho pôde não deixa, né? Realmente estragar a viagem. A gente nem pensou nisso, porque a Larissa realmente não poderia enfrentar uma ladeira daquela. São ladeiras muito íngremes, realmente. Mas assim, quando você tá lá em cima, é tudo muito lindo, né? Então a gente, é maravilhoso. A gente foi o caminho, o Uber dando dicas pra gente, falando o que a gente podia conhecer. A gente também já tinha pesquisado sobre, né, a cidade. A gente sabia o que a gente queria ver. Então, quando a gente chegou lá, né, a gente já tava ali próximo ao horário do almoço. A gente, na verdade, já foi primeiro almoçar para depois a gente começar, de fato, o nosso passeio, né? E lá tem muitas opções de restaurantes, né? Tem restaurantes dos preços mais caros, mas os preços mais baratos. Inclusive, tem na praça mesmo lá de Olinda, você tem várias opções de comida de rua, de tapioca, né? Tem as tapioqueiras lá, o pessoal indica muito. Então, a gente escolheu um restaurante perto... Era bem tranquilo, né? Parecia mais uma lanchonete. Perto de uma feirinha, não foi? Isso mesmo. A gente escolheu a opção de trinchado, se eu não me engano, né? Pra cada um. E foi super tranquilo. Preço acessível, comida agradável. Foi bem legal. O ambiente foi tranquilo também. E aí, depois a comida partiu conhecer e explorar a cidade. É verdade. E aí a gente foi pra Igreja da Sé, né? Do Alto da Sé. A gente teve que pagar uma entrada pra poder entrar. Lá tem uma parte do museu e do mirante. Então, por isso que a gente paga essa entrada, né? Foi um valor de R$8 pra cada pessoa. E no caso do filho da Jéssica, ele pagou R$4 porque era meia, né? Exato. E lá a gente consegue o nosso carimbo no nosso passaporte do turista. A igreja é lindíssima, muito rica em cultura, muito rica em história. Tem uns guias, né? Como a Larissa já falou anteriormente. Nós não escolhemos o passeio com guia, porque nesse momento a gente estava preferindo observar o espaço, aproveitar o ambiente com a nossa calma, sem ter ninguém falando naquele momento. Mas se você quiser fazer o passeio com guia, então já fica aí a nossa dica para você conversar com ele antes, né? Lembrando que o guia não vai fazer com você o passeio apenas da igreja. Ele mostra toda a região de Olinda, ele leva você nos principais pontos. E aí fica ao seu critério se você vai querer fazer com guia ou não. Como a gente também estava com o tempo um pouco reduzido, a gente já chegou ali no horário da tarde, né? A gente ainda ia pro Recife Antigo, a gente optou por não fazer o passeio com guia. A gente queria aproveitar o pôr do sol, a vista de Olinda, que é perfeita, maravilhosa. Tinha um telescópio lá também, pra você ver, era a lua, né? A lua, estrelas. Eles estavam deixando lá o ponto, foi bem interessante. Foi interessante. Lá em Olinda também tem a Casa dos Bonecos, que é um local onde a gente vê os bonecos de Olinda que eles usam no carnaval e onde a gente vê um pouquinho de dança do frevo, que é a dança cultural, né, de lá, a história de lá, a história dos bonecos. Mas dessa vez a gente também optou por não fazer esse passeio, por conta do tempo, né? Já fica aí pra gente, né? Tipo, temos que voltar, temos que fazer tudo com mais calma pra gente conseguir aproveitar. Porque assim,
realmente a gente foi com um objetivo, então a gente tentou aproveitar mais a vista, fazer a paisagem, fazer uma coisa mais tranquila naquele momento. Lá em Olinda a gente experimentou também o tão famoso bolo de rolo, né, que tem ali na região de Pernambuco, de Recife, então foi muito interessante. Só de falar, fico com água na boca, tá, gente? É verdade. É muito bom. A gente foi num local bem específico, né? Tinha um mirante, então foi uma paisagem muito bonita e a gente comendo algo típico da região, então foi bem legal. Se eu tivesse a oportunidade de ir sempre pra Olinda, Recife, eu iria. Porque só de falar já me dá vontade de voltar novamente. Vamos combinar, gente? Saindo de Olinda, nós fomos conhecer o Recife Antigo. Pra gente chegar lá na parte do Marco Zero, a gente já tem a Caixa Cultural, tava tendo um evento no dia, e já tem aquelas pessoas lá no Marco Zero. Tem gente dançando, tem gente tocando, tem o pessoal indo pra festa, tem barzinho, tem restaurante. Saindo do Recife Antigo, nós fomos direto no mercado, né, gente? Porque é uma parada obrigatória nas viagens. Nós falamos muito de economia e nós somos as pessoas que economizam numa viagem. A gente compra água no mercado, a gente compra as comidas que vamos levar, né? Porque no outro dia a gente tinha um passeio para fazer, então nós já preparamos tudo. Como era início de mês, a gente pagou tudo no Vale Alimentação. É muito bom. Então já é uma boa dica, né, de viagem. Então aproveitem para quando vocês forem viajar, vocês procurarem mercados que tenham próximo, né, da região onde você tá, para você consumir pagando pelo cartão benefício. Então nos dois casos aqui a gente pagou pelo cartão alimentação. Nos abastecemos e no final a gente fez uma brincadeira. Nós tentamos adivinhar quem chegava mais próximo do valor da compra. E aí, eu quero saber de vocês. Vocês chutam quem ganhou essa brincadeira? E aí, nesse dia também, a gente tinha uma comemoração super especial, né? Que era o aniversário do nosso produtor. Do nosso making-off, isso. Então a gente tinha um aniversário dele pra comemorar e ele resolveu ir para uma pizzaria temática de piratas, né? Então nada melhor do que um local pra gente se divertir ali com as pessoas que a gente gosta e com um homem que é criança ainda. A pizzaria foi uma grata surpresa. A pizzaria cheia, movimentada. A gente ficou na fila de espera, animadíssima. Tem um show lá, tá, gente? Só pra vocês terem ideia. Os garçons todos caracterizados. E lá você tem duas opções. Você tem o à la carte e você tem o rodízio. E aí a pizzaria, como a gente disse, bem movimentada. Tava tendo lá show, eles estavam fazendo uma apresentação para as crianças. E eles sempre vão em mesa levando um bolo temático para bater os parabéns dos aniversariantes que estão ali naquele dia. Então foi bem interessante. A gente conseguiu bater os parabéns do nosso produtor. Eles levam um bolo, fazem ali uma festa. Foi algo bem legal. Eu recomendo realmente essa pizzaria, principalmente para quem vai com crianças. É super animado. Então o nosso segundo dia foi um dia repleto de passeio. Na verdade, a gente nem ficou em Recife. A gente foi para um lugar que a gente queria muito conhecer. Pesquisamos e aí a gente viu que saindo de Recife era muito melhor pra gente chegar lá. A gente foi para Maragogi, em Alagoas, que foi um passeio incrível, mas teve sim os seus ali pormenores, né? Apesar da gente pesquisar, a gente pegou um período bem nublado, né? Tava um dia bem nublado, na verdade. O mar não estava clarinho. O mar não estava claro. É tipo assim, a expectativa e a realidade bem diferente. Mas ainda assim foi legal, né? A gente fez o nosso passeio com a empresa Look Receptivo, que é uma empresa parceira da Livelo. Então você pode ver lá dentro da própria Livelo, tem a Look de Recife, tem de Salvador, tem de João Pessoa, tem de vários locais. Então a gente fez acumulando 2 pontos por real. No trajeto, a guia ela vai contando pra gente um pouquinho da história de cada lugar que a gente vai passando, Porto de Suape e outros lugares. O que é algo que, pra quem gosta de história, como eu, como a Larissa, a gente adorou. É super interessante a gente conhecer daquele lugar que a gente tá indo, Exatamente. Né? Chegando lá em Maragogi, a gente fica num ponto de apoio, né? Geralmente um restaurante que a empresa escolhe pra gente ficar. Foi bem legal, foi um local tranquilo. É importante falar que a gente escolhe o passeio que a gente vai fazer. A guia, ela já instrui a gente no começo, né? Porque o passeio que a gente pagou pra ir pra Maragogi é só o translado. Pra gente ir, chegar lá na praia e ficar lá. Mas lá na região a gente tem outros passeios que a gente pode fazer. Tem um passeio de lancha, tem passeio de catamarã, que é o barco, tem passeio de várias coisas que você pode estar fazendo lá e você vai escolher. E no próprio restaurante tem um ponto de apoio para você fazer o pagamento desse passeio. Um ponto de atenção, lá eles não aceitam Pix. O que pra gente que tá ali acumulando nossas milhas não é algo ruim, tá? Porque o ideal é a gente pagar no cartão de crédito e acumular os nossos pontinhos. Mas fica aí a informação para você que gosta de fazer pagamento via Pix, eles não aceitam no Pix, somente cartão ou dinheiro.
O passeio de catamarã é bem legal, inclui várias aventuras, inclusive para entrar no catamarã, né? É verdade. Porque nesse dia tava chovendo, a maré não tava assim das melhores, então a gente enfrentou aí uns bons desafios. Uma dica, não adianta você se periquitar toda, se arrumar toda, se vestir da melhor forma possível, aquelas roupas lindas de praia. Não adianta, a gente tá de prova viva sobre isso. Eu me emperiquitei, porque eu quis tirar umas fotos bonitas naquele mar lindo, tipo Caribe. Tava chovendo, completamente mas tava nublado. chovendo, eu tive que subir a calça pra entrar no mar. Nós levamos lanche e fomos bem abastecidos, então a gente não precisou comprar nada, na Bem verdade. farofeiros, né? Bem farofeiros. É isso. A gente só comprou, na verdade, o drink do O ganhador. drink de quem ganhou. E quem ganhou? Larissa ganhou. Acertei quase drink. que a Jéssica ganha. Quase que a Jéssica. Que na verdade eu já estava comemorando, achando que eu tinha ganhado. Fizemos as contas ali no supermercado. Na verdade, a gente não tinha feito as contas. A diferença, eu acho que foi R$1, mais ou menos. Você falou, a gente falou, a Jéssica ganhou. Começar a comemorar. Peraí, vamos fazer aqui as contas. Botei na calculadora e no fim das contas descobri Gente, que eu era a vencedora. Pior do que você perder, saber que perdeu, é você você achar que ganhou e depois descobrir que perdeu. Olha, e quando ela tomou esse drink no meio do mar, coisa mais chique, num abacaxi. De abacaxi. Gente, eu disse, Eu me senti queria muito ter rica. ganhado, foi. Muito interessante. O bom de viajar é isso, porque durante alguns momentos você pensa que você é rico. A ida no mercado, levar comida na bolsa, tudo isso a gente esquece, porque naquele momento parece que a gente é rica. Aí a gente volta pra casa e lembra que tem E que volta descongelar pra o frango. Enfim, então acabou ali o nosso passeio, né? A gente voltou pro restaurante, almoçou por lá. Tem a opção de à la carte, tem a opção de self-service. A gente foi pro self-service, né? Foi tranquilo, a gente não come muito, então não foi um valor também exorbitante no nosso caso. Ah, né? teve a cocada, né? Sim, teve a cocada, porque lá tem uma cocada típica da região. Você tocou num ponto bem... um ponto bem difícil, né? Porque só pra vocês entenderem, a gente comprou a cocada, que é típica da região, e aí o meu esposo, eles dão uma prova, né? Você pode provar lá a cocada. Meu esposo não foi pra provar e eu comprei a cocada pra dividir com a gente e com a minha mãe. Foi. E não deixei ele comer. Ele queria comer da cocada que tava ali no pote. Eu não deixei ele comer. E a gente esqueceu a cocada no hotel. A gente foi embora e deixou a cocada lá no hotel. E ele não sabe nem até hoje. Nem o gosto. Tem a Então cocada. temos que voltar pro nosso produtor. Nós temos que voltar para que ele prove a cocada. Nós temos que voltar para conhecer outros pontos turísticos e nós temos que voltar, por favor, em um dia de sol em Maragogi. É Porque verdade. eu quero tirar uma foto luxuosa. Nosso terceiro dia em Recife, a gente foi pro nosso compromisso pela manhã. Assunto resolvido, nós fomos passear no centro da cidade. Tava bem deserto, era uma segunda-feira, então a gente não conseguiu entrar em alguns lugares. Eu acho que era o Museu do Frevo. O Passo do Frevo. Na verdade, assim, a gente até sabe que dia de segunda-feira, geralmente os pontos turísticos eles não ficam abertos. Mas eu achei bem estranho porque o centro como um todo estava fechado. Tava fechado. Né? Então foi. não era só os pontos turísticos, lojas, restaurantes, estavam todos fechados. Então, realmente, assim, a gente foi, A gente até olhou, queria tomar um café e não encontrou. não tinha, né? A gente não encontrou. A gente andou pela região, tirou algumas fotos, porque realmente a parte da arquitetura é bem bonita. Mas a gente não conseguiu conhecer alguns locais por conta que estavam fechados, né? Tava uma movimentação bem fraca. Bem fraca. E aí nós fomos num mercado, porque a gente queria, obviamente, levar o bolo de rolo, né, gente? Porque se eu ir em Recife, você tem que provar e você tem que levar pra quem você ama, né? Então nós fomos comprar o bolo de rolo, compramos mais algumas coisinhas, né? A gente foi no Mercado São José. Tem uma variedade muito grande de produtos. Então tem de brinquedo para criança, tem comidas típicas da região, como bolo de rolo e outros doces. Então é um local bem bacana para você que quer comprar lembrancinhas, comprar bolo de rolo. É mais barato comprar lembrancinha lá do que nos pontos turísticos, tá, gente? Verdade, a gente comprou imã de geladeira, né? Lá tem chaveiro, tem muita coisa interessante e barata, né? Você pode até conversar com as pessoas, dependendo da quantidade que você vai comprar. Você pode ali fazer aquela velha pechincha, né? Pedir o desconto.
desconto, né, gente? A gente sempre tem que pedir desconto, é uma coisa normal do brasileiro. E aí, saindo desse passeio, fizemos as nossas compras e nós optamos por almoçar no shopping. O shopping que a gente já conhece, porque tem em Fortaleza, que é o Shopping Rio Mar. Então a gente almoçou no shopping, comemos nosso gelato também lá, né? Muito delicioso. Por um lapso de memória, meu lindo e digníssimo esposo / produtor esqueceu os nossos doces na praça de alimentação, então um desespero. A gente saiu, eu na verdade, né? Saí correndo porque a gente tinha esquecido as nossas sacolinhas de doce, com bolo de rolo, com coisas que a gente ia trazer na praça de alimentação. Mas graças a Deus, quando eu cheguei ainda estava lá e a gente conseguiu. Eles tiveram sorte, porque ele ia ficar sem a cocada e ia ficar sem o bolo de rolo, verdade. Realmente. Ainda bem que deu certo. Enfim, nossa viagem tá quase chegando ao fim. A gente quis aproveitar realmente tudo que deu dentro do nosso tempo permitido. Então a gente chegou lá nas últimas mesmo. Larissa já tinha que correr pro aeroporto, eu tinha que ir pra rodoviária. Fiquei ainda um tempo na rodoviária, mas é porque também já tinha dado o horário do nosso check-out lá no apartamento. Então a gente seguiu pra rodoviária e eu vou falar, eu gostei mais da volta do que da ida. Porque a volta eu peguei um ônibus de 7 horas e cheguei em Mossoró 5 e pouquinho. Então foi como se tivesse dormi a noite toda na minha casa e acordei só pra ir em casa tomar um banho e ir pro trabalho. Então pra mim foi maravilhoso. A nossa volta também foi super tranquila, né? A gente tava com muito medo de pegar engarrafamento pra ir pro aeroporto, mas a gente não pegou, foi tranquilo. O caminho, eu não lembro exatamente o tempo, mas eu acho que foi uns 30, 40 minutos que a gente levou de onde a gente estava para o aeroporto. Chegando lá, a gente fez todo o procedimento, a gente estava bem antecipado pro nosso voo. Foi a primeira vez que a gente voou com a Azul. Foi uma companhia aérea muito boa, né? A gente usou milhas com essa passagem e a gente economizou R$200. Então, assim, foi uma economia que... Ah, Larissa, então o ideal não é economizar mais? Mas tipo, R$200 a gente já gastou lá na viagem. A gente aproveitou pra gastar na viagem. E aproveitou muito bem, né? Porque essa viagem a gente fez um aproveitamento de recursos bacana. A gente gastou pouco e aproveitou o máximo que podia. Porque eu digo que Recife é uma viagem bem em conta. Pra quem é do Nordeste, tá, gente? É uma viagem bem barata pra fazer. É uma cidade encantadora. E assim, nós dessa vez optamos pra ir pra Maragogi, mas você tem diversas opções lá em Pernambuco. Verdade. Você vai pra Recife, você consegue ir pra Carneiros, você consegue ir pra Porto de Galinhas. Eu de verdade ainda quero morar em Pernambuco novamente, tá, gente? Guardem esse vídeo que eu também quero me lembrar disso. E aqui a gente termina esse vídeo com um desejo, né, de retornar pra Recife, de conhecer mais e de voltar pra Porto de Galinhas, de voltar pra Carneiros, né? Nós duas fizemos o passeio de Carneiros, é muito lindo, muito interessante. E a gente deixa essa dica aqui pra vocês. Aproveitem, né, os parceiros, mais uma vez, como a gente sempre diz, o parceiro da Livelo. A gente tem Look Receptivo, a gente tem outros também que faz transporte, isso, translado. Então, é bem interessante você ir pesquisar antes também de ir para a região. Dá aquela pesquisada, ver o que é que você pode fazer, os passeios que são gratuitos, outros que são pagos. E aí você vai mesclando e vai escolhendo o que é melhor pra você. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários se você já foi pra Recife e tem alguma dica pra dar pra gente pra próxima vez que a gente for pra lá. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E fica atento para os próximos vídeos. A gente te espera lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau!